Olá, meu nome é Sátia Naú, sou médica cardiologista com foco na medicina integrativa e funcional. O vídeo de hoje é um vídeo especial, porque eu acabei de fazer uma gravação ao vivo para a afiliada da Globo aqui da minha cidade, Petrolina, Pernambuco, da qual eu fui entrevistada sobre como ter um coração saudável na Copa. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo dessa entrevista que teve no GRTV para vocês. E como é televisão, é ao vivo, não pode ser muito tempo, são só alguns minutinhos. E eu achei esse tema tão rico, com tanta informação importante para vocês, que assim que terminou a gravação, eu falei com a Monique, eu falei, olha, vamos gravar um vídeo aqui para o canal que vai ser bem interessante, que aí a gente pode ter mais tempo para poder discorrer sobre esse assunto com mais detalhes. Pesquisas indicam que em épocas de Copa do Mundo, o número de atendimentos de pacientes com infarto, com AVC, duplicam, muitas vezes triplicam. E a pergunta é justamente por que isso acontece justamente na época da Copa do Mundo. Quando você está assistindo o jogo, não importa se é da Copa, mas vamos falar da Copa. Existe aquele misto daquelas oscilações emocionais, seja de muita raiva, de muita chateação, frustração, ou muita alegria, muita felicidade, muito prazer. Ou seja, essas oscilações emocionais, que é normal que um ser humano tenha, né, mediante a determinadas situações, ainda mais situações competitivas, elas desencadeiam, ativam o nosso sistema nervoso simpático, que é um sistema nervoso autônomo, ou seja, ele funciona por ele mesmo. Deu a reação, ele vai funcionar. Então, o que acontece? Começa a ser liberado adrenalina, neurotransmissor o quê? Do estresse, cortisol, hormônio o quê? Do estresse, tudo linkado a essas reações emocionais, essas oscilações de emoções. E essa adrenalina e esse cortisol, adivinha o que vai fazer? Vai aumentar o seu batimento cardíaco, vai aumentar a pressão arterial. Isso vai fazer com que aumente o consumo de oxigênio nas suas células, nos seus órgãos, no coração, no cérebro, por exemplo. E, consequentemente, isso vai lhe dar mais taquicardia, mais ofegância, mas isso é normal. Uma pessoa normal com saúde vai receber essa chuvarada de hormônios e neurotransmissores e vai ter ali os seus sintomas e vai ficar por isso mesmo. Só que o problema é que essa chuvarada toda também vai acontecer no paciente hipertenso, no paciente diabético, no paciente tabagista, no paciente que bebe muito álcool, no paciente sedentário, no gordinho. Então, isso também vai acontecer. E aí acontece o que eu chamo de a bomba relógio se arma. Por quê? Tudo isso que eu falei agora, aí você põe ambiente de copa. E qual seria esse ambiente de copa, gente? Muita bebida alcoólica, muito salgadinho, com muito sódio, muito carboidrato, muita gordura hidrogenada, muita fritura. O paciente aproveita com o pretexto de beber, o que ele fala? Ah, doutora, mas aí no dia da Copa, né, eu ia beber, né? O que eu fiz? Eu tirei logo o meu remédio, eu já suspendi o meu remédio de pressão e diabetes, porque eu vou beber. Gente, eu não sei quem foi o médico. Primeiro, se é que teve algum médico que falou isso, que tinha que suspender. Não existe, gente, isso é lenda urbana. E a gente tem que matar essa lenda urbana. Você tem que tomar o seu remédio de pressão e de diabetes e de colesterol sempre, direto, não pode ter pausa. Ah, por conta do fígado, esqueça, isso é conversa. Porque você está justamente num momento extremamente vulnerável. Então você não pode, no momento de vulnerabilidade máxima, emocional, inflamatória, você chega e tira o que está lhe protegendo. Não tem sentido isso, não tem sentido científico. A questão é que nesses pacientes, quando acontece essa chuva toda, de adrenalina toda, o que vai acontecer? O paciente já tem ali um endotélio, uma artéria. A artéria do coração dele, do cérebro dele, já é meio inflamada, já tem algum grau de placa, porque ele tem todos aqueles fatores de risco cardiovascular tradicionais. E aí, na hora que vem esse consumo mais de oxigênio, e ele já tem ali uma plaquinha, que nem uma plaquinha muito grande de gordura, mas já é algum grau de plaquinha, o que acontece? Essa plaquinha ela pode inflamar. A maioria dos infartos e AVCs, quando ocorre por entupimento, ele tem uma placa de gordura que não é tão grande assim. Só que há um processo inflamatório tão grande naquele momento, principalmente porque vai ter o tempero do cortisol e da adrenalina, que essa plaquinha ali na artéria desse vasinho, ela pode se romper. E no que ela rompe, começa a vir um monte de plaqueta, de sistema de coagulação em cima para poder tampar aquele ferimento, digamos assim, da plaquinha interna. Consequentemente, isso fica uma coisa tão descabida, descontrolada, que acaba fechando o vaso. E no que fecha o vaso, você tem um infarto ou você tem um AVC, dependendo do local que ocorra essa obstrução. Então entenda que, assim, as pessoas elas não estão ali infartando de graça, ou tendo um AVC de graça, ou até mesmo tendo uma arritmia de graça. O álcool mesmo é altamente inflamatório para o coração. Ele predispõe e muito, por exemplo, a fibrilação atrial. Ele é altamente arritmogênico, digamos assim. E se você tiver gente com arritmia na família, se você tiver uma história pregressa, e vamos agora puxar para o magnésio, se você já tiver uma deficiência de magnésio, pode ter certeza, alta chance de você desenvolver uma arritmia, e essa arritmia muitas vezes ela pode ser fatal. E atenção especial a esses petiscos que se dizem ser saudáveis.
Muitas vezes o petisco tá lá, o snack, é fit, light, né? Super, ele mesmo se autotitula saudável. Quando você vai olhar, tem uma quantidade absurda de sódio, mas muito, porque o sódio funciona como conservante, ele dá aquele gosto. Sódio no paciente hipertenso, no paciente que já tem predisposição à arritmia, você vai acabar com ele, porque isso vai ajudar em muito a ele ter uma crise hipertensiva, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado, ler sempre o rótulo, quando vai ver um salgadinho cheio de conservante, cheio de produto químico, só para inflamar ainda mais. Então, leiam sempre o rótulo, tenham cuidado. Tá com dúvida? Manda ali para sua nutri, para o seu médico, para poder ajudar a ter melhores escolhas. Outra coisa também que acontece, gente, é a pessoa se envolver em tretas, né? Tá ali, começa a discutir, discute com o outro. Ah, porque esse juiz isso, aquilo, outro. Aí se mistura com outras coisas de time de futebol, pronto, acabou. Porque aí mais estresse, mais adrenalina, mais cortisol. Certo, doutora, mas vamos lá. Cadê as dicas? Porque assim, até o final da Copa não vai dar tempo de marcar uma consulta, não vou conseguir dar tempo de fazer exames, eu vou viajar, como é que a gente vai, como é que eu posso fazer para minimizar isso? Tem como. É o que eu chamo de dicas a longo, médio e curto prazo. A dica de médio e longo prazo seria você ir para o seu cardiologista, você fazer exames regulares, tomar cuidado na sua alimentação do dia a dia, fazer atividade física, enfim, se cuidar, né? A tal da medicina preventiva. Mas vamos objetivamente, né? A Copa ainda está por acabar. O que você deve fazer? Dicas a curto prazo, gente, é você, no dia de jogo de Copa, você mudar a sua alimentação. Então, por exemplo, não vai ter petisco? Bota ali um petisco, por exemplo, de frutas. Bota um espetinho de frutas, por exemplo, que fica bacana, bonito e saudável. Vai comer amendoim? Tira o amendoim, pega um grão de bico e tosta ele. Você tem várias receitas na internet. Isso é muito fácil hoje em dia, você ter uma orientação sobre petiscos mais saudáveis. Em vez de comer a batata frita, em vez de comer aquelas coisas fritas, por que não pegar um chips? Aqueles chips assados de batata doce, você mesmo pode fazer em casa, ou pegar o inhame, desidratar e fazer um chip, tipo um snack saudável. Então, são coisas gostosas, apetitosas, que podem ser incluídas ali na sua rotina de assistir jogos da Copa. Outra coisa legal também é trocar a bebida alcoólica, né? Então, se você faz parte aí desse grupinho, tem que tomar cuidado, tem que botar cerveja sem álcool. Muitas vezes o paciente está assistindo o jogo e ele bebe como se não houvesse amanhã. Ele não presta atenção na quantidade que ele está bebendo. Então, vamos intercalar ali, vamos botar então uma cerveja sem álcool. Vamos pegar uma água com gás, por exemplo, pegar o sumo do limão, espreme ali, fica como se fosse um refrigerante, só que é uma coisa mais saudável. Vamos botar suco, aumentar essa hidratação, saborizar a água. Enfim, vamos ter criatividade nesses líquidos, né? E não custa reforçar, né, gente? Se você é hipertenso, diabético, tem arritmia, você não vai deixar de tomar o seu remédio logo no dia da Copa. Pelo amor de Deus, você vai lá e continua tomando seus remédios, independentemente, como se nada tivesse acontecido. O remédio tem que existir. Se você tiver alguma dúvida, você tem que procurar o seu médico para tirar essa dúvida. E por último, gente, a dica que eu acho assim, dica de milhões, são os exercícios de respiração. Aqui no canal já tem vídeo antigo meu falando como fazer exercícios de respiração. E por que eu insisto no exercício de respiração? Porque a respiração consciente, ela vai ativar o sistema nervoso parasimpático, ou seja, o antagônico ao simpático, que é aquele que liberou cortisol e adrenalina. Então, o parasimpático, o que vai acontecer? Ele não vai aumentar o seu batimento cardíaco, ele vai diminuir o seu batimento cardíaco, ele vai reduzir a sua pressão arterial. Então, ele vai lhe trazer mais paz, é o contrário do simpático. Então, quando você faz exercício de respiração consciente, o que vai acontecer? Você vai começar a modular o seu sistema nervoso autônomo. E isso vai acontecer de uma forma praticamente instantânea, eu posso lhe garantir isso. Então, você está ali no meio do jogo, está ali estressado, você chega e está ali parado assistindo e começa a fazer. Um exemplo bem prático, respiração quadrangular. Você inspira em 5 segundos, prende a respiração por mais 5 segundos, solta, expira por mais 5 segundos e prende novamente por 5 segundos, ou seja, quadrangular, né? Teve quatro sentidos aqui. E aí você faz isso ao cabo de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ou seja, o jogo está rolando e você já está fazendo essa respiração. Você vai ver que é quase que instantâneo. A paz de espírito, tranquilidade, redução do batimento cardíaco, só porque você fez a respiração consciente. E essa dica não serve, pelo amor de Deus, gente, só para a Copa do Mundo. Serve para qualquer outra situação da sua vida, como eu sempre falo aqui nos vídeos e nas minhas consultas. E é importante salientar que se por um acaso você faz parte desse grupo de risco, um exemplo, e você, além disso, está no meio do jogo com uma dor no peito, uma dor que irradia aqui para a mandíbula, aí vem uma sudorese, um suadeiro esquisitíssimo, não tá nem em calor todo e você é ali o único que tá suando da sala ali, lá do jogo. A dor que irradia pro braço esquerdo ou direito. Palpitações, sensação aquela de taquicardia, o coração tá saindo pela goela. Você não tá nem nervoso, não foi nem um lance quente e, no entanto, de repente, você começa aquela batedeira descabida. Falta de ar, tonturas,
Sensação de vertigem, gente, isso não está normal. Você deve procurar imediatamente o serviço de emergência ou ligar para o SAMU, enfim, você tem que tomar alguma providência. No caso, no sentido de procurar um médico. E não esperar o jogo acabar. Ah, não, deixa o jogo acabar para ver o resultado e depois eu vou lá na emergência para saber o que está acontecendo. Não faça isso. Porque tempo é músculo. Músculo cardíaco. Não pode. Tempo é cérebro. Cada tempo que passa ali esquemiando, diminuindo o fluxo sanguíneo, você está perdendo célula nervosa. Então, tem que procurar imediatamente o serviço de saúde. E lembrar, gente, da gente viver com mais leveza. Porque, afinal, o jogo termina, a Copa acaba, mas a nossa vida tem que continuar. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, coloca aqui nos comentários, curte, compartilha com quem você entende que esse vídeo possa ser útil. E é isso, gente. E até a próxima.